E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre controle de projetos. Se em algum momento da sua vida você já teve dificuldades em controlar um projeto que você possa estar desenvolvendo ou já tenha desenvolvido, se você tem dificuldade em controlar as metas que você estipula, esse vídeo definitivamente é para você. Na terça-feira passada, eu tinha assistido um jogo da seleção brasileira, foi Brasil e Paraguai. O Brasil ganhou com um placar magrinho, foi de 1-0. E no mesmo dia, eu tinha lido um livro, na verdade, eu tinha concluído a leitura do livro Humano em 12 Semanas. E no outro dia, na quarta-feira, eu ficava pensando o seguinte, de como era a vida dos torcedores que chegavam atrasados no estádio e não tinha ali um placar eletrônico ou um placar manual que mostrasse de fato de quanto estava o resultado da partida. Eu ficava pensando em alguma situação que deve ter acontecido em algum condado inglês, lá pelo século XVIII, século XIX, de um rapaz chegando atrasado no estádio e, por não ter um placar ali que mostrasse o resultado, ele teve que sair perguntando para um e para outro até de fato descobrir o real resultado da partida. E dentro do livro Humano, em 12 semanas, o autor vai falar em uma parte sobre isso, sobre a questão de se manter uma pontuação dentro de um projeto ou de uma meta que a gente possa estar desenvolvendo. E essa ideia de se manter um placar ou se fazendo uma pontuação dentro de um projeto é de fato, exercer o controle de um projeto. O ciclo de vida de um projeto, ele funciona basicamente assim, tem a, a fase de iniciação, a fase de planejamento, a fase de execução e a fase de controle. E tem uma fase que ela funciona, para fazer essa analogia, ela funciona como um lençol ou um papel de presente que embrulha ali todo o projeto, que é o controle. E dentro do livro, ah, a ideia que os autores falam de ir se fazendo uma pontuação dentro de um projeto ou dentro de uma meta que a gente possa estar desenvolvendo é de fato de ir se mantendo um controle daquele projeto. Porque algumas situações que podem acontecer quando a gente não mantém um controle dentro de um projeto é a seguinte, de a gente não vai conseguir visualizar o avanço das metas ou do projeto que a gente estipulou. Por exemplo, imagine que você quer, sei lá, desenvolver o seu inglês em 90 dias. Você já fala um pouco de inglês e quer desenvolver ainda mais o seu inglês em 90 dias. Aí essa é a sua meta. E você define ali quais são as atividades que você deve fazer durante aqueles 90 dias. Dentro do livro, um ano, em 12 semanas, os autores chamam isso de tática. Aí você vai desenvolvendo, você vai enumerando ali as ações que você deve ir fazendo durante esses 90 dias. E cada ação que você estipula, ela tem uma frequência de execução. Por exemplo, pode ter uma que é você vai exercitar a conversação com alguém diariamente durante 20 minutos, todo dia. Então, aquela é uma frequência diária. Aí você estipula que vai assistir filmes sem legenda, filmes em inglês sem legenda. E essa atividade tem uma frequência
semanal. Aí você vai e estipula isso e vai estipulando outras atividades. E à medida que você vai executando essas atividades, você vai demarcando ali o dia que foi feito. E também você vai colocando os dias que não foram feitos. E no final desse seu projeto, dessa meta que você estipulou, você vai perceber a efetividade, podemos dizer assim, que você conseguiu executar aquela sua meta. Mas tem um outro ponto que é o seguinte, e esse ponto é uma das coisas que eu gosto de desenvolver dentro do meu projeto. Mas deixa eu só ver aqui se minha esposa me mandou mensagem aqui no WhatsApp, porque ela saiu e não levou a chave. Eu vou ver se ela mandou mensagem aqui dizendo que já chegou e talvez ela possa estar lá fora esperando para que eu abra. Deixa eu só aqui. Não, ela não mandou, não. Então, continuando aqui, só para ver aqui. Então, continuando. E dentro do projeto, quando a, a gente vai marcando ali as atividades que a gente vai executando, a gente de fato vai conseguindo ter um controle ou uma percepção realista do desenvolvimento da atividade. O dia que a gente conseguiu fazer aquela atividade, o dia que a gente não conseguiu fazer aquela atividade. E, como eu ia dizer anteriormente, do exercício que eu gosto de fazer dentro do projeto que eu desenvolva, e tem uma meta aqui que eu estipulei para mim, que é de ler todo dia 50 páginas de livros por dia. E eu tenho até uma planilha que eu vou lá computando o dia que eu consegui executar aquela atividade, o dia que eu não conseguia executar aquela atividade. E sempre no final do dia eu estou buscando fazer esse exercício de ir refletindo, fazendo uma reflexão do porquê eu não fiz aquela atividade e por que eu consegui fazer aquela atividade, o que foi que, que aconteceu que eu consegui fazer aquela atividade, o que foi que aconteceu que eu não consegui fazer essa atividade. Esse exercício de reflexão, de meditação sobre o dia, ajuda a gente ir melhorando a forma como a gente vai desenvolvendo os nossos projetos. E quando a gente não vai tendo um controle dos projetos que a gente possa estar desenvolvendo, acontece quatro coisas. Eu até deixei aqui elas enumeradas, que está até numa das cartas que eu enviei hoje. Se você, por sinal, foi hoje que eu enviei essa carta. Eu envio as cartas na segunda, na quarta e na sexta. São cartas que eu envio para minha lista de e-mails. Se você quiser receber as minhas cartas também, basta você cadastrar o seu melhor e-mail no link que está na descrição desse vídeo. São as cartas Calma Estratégica. Esse é o nome da minha newsletter. Então, se você quiser receber, é só cadastrar o seu melhor e-mail no link que está aqui na descrição desse vídeo. As cartas, comumente, eu envio semanalmente aí para você. Então, para receber é só fazer isso. E quando a gente não realiza o controle das atividades, podem acontecer quatro coisas, que a primeira é de não conseguir visualizar o avanço de suas metas de forma clara e objetiva. A segunda é de não conseguir monitorar o que está funcionando, nem fazer ajustes. A terceira coisa que pode acontecer é não conseguir ver constância ou não conseguir ter na verdade, não conseguir ver uma consistência das suas ações semana após semana. E uma quarta coisa que
pode acontecer quando a gente não realiza o controle das atividades dentro de um projeto que a gente possa estar desenvolvendo é meio que perder a motivação, não ter motivação para fazer de fato aquilo que tem que fazer. Não que a gente tenha que ter sempre motivação para fazer uma coisa. A gente não deve ser movido sempre por motivação, mas a motivação de vez em quando ela é importante ali para que os projetos eles possam ser desenvolvidos. E durante essa minha trajetória envolvido em projetos desde 2021, trabalhando em obras de infraestrutura urbana, uma das coisas que eu pude aprender, e isso é até o que o Peter Dunk fala em um dos seus livros, se eu não me engano, que é aquilo que não é medido ou não é marcado um placar não pode ser gerenciado. E eu falo isso muito com base na questão dos projetos que eu já estive envolvido. Porque nas situações em que não foi sendo ali computado o a atividade que foi desenvolvida no final do período onde de fato devia ser fazer uma verificação das coisas, não se podia fazer uma verificação de nada porque não tinha nada para se verificar. Então, esse exercício de ir fazendo um controle, uma pontuação das coisas vai nos ajudando a superar esses 4 fatores que eu falei anteriormente, que podem acontecer quando a gente não realiza o controle das atividades. E eu acho que chega alguém ali na porta, eu vou lá abrir, deve ser minha esposa. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar o vídeo. Me aguarde aí. Pronto, voltei. Realmente era minha esposa que tinha chegado ali e eu fui abrir a porta para ela. Então, só recapitulando, eu acho que eu recapitulando aqui, lembrar aonde eu estava. Bem, era na questão de que quando a gente de fato realiza o controle das atividades, a gente vai conseguindo vencer esses 4 obstáculos que podem surgir quando a gente não faz o controle das atividades. Eu até elaborei uma planilhazinha que eu utilizo. Na verdade, eu utilizo ela tanto no computador, como também eu imprimi e coloquei aqui na parede do meu pequeno escritório aqui. E eu vou computando ali os dias que eu faço as atividades da meta que eu estipulei fazer, para depois ir fazendo essa análise do por que eu não fiz aquela atividade e por que eu fiz aquela atividade, o que foi que ajudou eu fazer aquela atividade e o que foi que acabou impedindo de eu não fazer aquela atividade. Eu utilizo tanto no computador e eu imprimi e coloquei aqui na parede do meu pequeno escritório. Por que eu faço isso? Porque pode acontecer do computador, sei lá, dar
um pau ou pifar e eu não usar a desculpa de não marcar porque não tinha ela no computador. Então também eu imprimi aqui para ir marcando. E se você quiser utilizar essa planilha que eu elaborei, eu vou deixar o link para você acessar ela aqui na descrição desse vídeo. Você vai pagar um valorzinho simbólico só de apenas R$ 5 e você pode utilizá-la aí para ir fazendo o controle das suas atividades dentro do projeto, que os autores do livro lá chamam de do livro lá, ó, do livro um ano em 12 semanas, chamam de tática. Você pode chamar de tática, de passo a passo, de sequência de atividades, como você queira chamar. Mas o importante é que você, de fato, realize as atividades e vá pontuando ali elas e à medida que você vai pontuando, você vai conseguindo ver a sua efetividade durante um período de tempo daquele seu projeto. Então, você vai tendo um resultado ali visual que vai lhe proporcionando uma análise realista de fato porque você conseguiu fazer aquilo e de fato porque você não conseguiu fazer aquilo. O intuito dessa planilha não é que você fique ali fissurado nos dados ou haja de forma meio dadista, não. É de que você possa ir visualizando as atividades que você executou ou não e assim fazendo uma reflexão sobre o seu desempenho. Se você quiser adquirir essa planilha, o link também está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Desejo um grande abraço e até mais. Minha esposa está aqui me esperando, então um grande abraço e até mais.